Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, mais uma vez, mestre querido, aqui estamos reunidos em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso, solicitando o auxílio do alto para que possamos, através dos ensinamentos que sem dúvida nos serão passados na noite de hoje, avançarmos um pouco mais na senda da perfeição que nos eleva, que nos conduz ao caminho da verdade. Obrigado, mestre querido, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Valéria. Queridos, boa noite. Eu confesso que eu errei o planeta. Ainda saí de casa e falei, é Marte. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Vênus. A gente passa perto, né? Todo mundo por perto aqui mesmo, a gente faz uma confusãozinha, mas é lindo do mesmo jeito, independente do planeta que seja, né? Aí a gente olha para esse céu, para esses astros, para isso tudo e vê que beleza. Saber que a gente faz parte disso é importante. Embora nós estejamos num planetinha lá, há tanto tempo, na terça-feira, no nosso estudo, eu peguei um dia o Globo, estava até meio empoeiradinho, o pessoal, tanto tempo que não pega esse globinho, né? Zé pegava esse globinho todo domingo, sempre quando ele falava, mas a gente está lá, a gente está aqui, né, nesse planeta, mas a gente está podendo ainda aproveitar todas essas belezas que a gente tem para aproveitar. E hoje, eu escolhi um tema para a gente estudar, um tema que é muito importante, porque, afinal de contas, todos nós passamos por esse processo, cada um de nós de uma maneira, ou uns de uma maneira mais discreta, outros de uma maneira mais ostensiva, e para a gente refletir, estudar aqui sobre a mediunidade, né? O que é a mediunidade? E dentro da doutrina dos espíritos, um dos princípios básicos é exatamente esse, a comunicabilidade com os espíritos. Como é que essa comunicação se dá? Como é que é esse processo? É claro que em uma hora a gente não consegue falar de tudo, como é que isso se dá, a gente pode até numa outra oportunidade desenvolver outros aspectos sobre a mediunidade. Mas hoje eu escolhi aqui para a gente estudar o que é a mediunidade, o que é ser médium e qual é a influência da moral, da nossa moral nesse processo mediúnico. E aí a gente, para isso, vai estudar aqui um livro importantíssimo, que é uma obra básica, que é o Livro dos Médiuns, em que nesse livro está contido todo esse mecanismo de como é que se processa isso, como os espíritos influenciam sobre a matéria, como a gente sofre essa influência, como se processa essa aproximação, tudo isso. E Kardec já começa aqui na introdução, vou ler só um pedacinho, para a gente ver a importância desse livro, do conhecimento desse livro para a gente. Diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Sentimos-nos felizes ao verificar que foi eficiente o nosso trabalho para prevenir os adeptos para os perigos do aprendizado e que muitos puderam evitá-los com a leitura atenta desta obra. Infelizmente, é um livro que, para a maioria dos espíritos, é desconhecido. Poucos centros estudam esse livro, muito pelo contrário, às vezes enfiam lá na gaveta. Né? A gente costuma falar que enfiam na gaveta. Por quê? O estudo, a leitura e a prática do que está contido aqui ajudam a gente nessa responsabilidade que é exercer a mediunidade. Né? Muitos centros não estudam, muitas casas não estudam, e esses fundamentos que são importantes, que aqui estão contidos, eles ficam aí deixados de lado. Que muitas casas poderiam estar aí exercendo, fazendo um trabalho mediúnico muito mais eficiente se conhecessem o Livro dos Médiuns. Então aqui Kardec já vem nos falando sobre a importância de conhecer o Livro dos Médiuns. E aí no capítulo 14... sobre os médiuns, tem a definição do que é ser médium, né? Que a gente fala, um médium, mas o que é? Aí vem aqui, ó, dizendo: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem,
Por isso mesmo, não constitui privilégio e são raras as pessoas que não a possuem mesmo em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas as espécies de manifestações. As principais são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Isso aqui são só algumas das qualidades que os médiuns têm. Tem uma infinidade. E como a gente viu aqui, todos nós somos médiuns. Nós somos espíritos. Independente da gente estar na matéria ou fora dela, nós somos um princípio espiritual. Isso é um fato. Então, a gente vai exercer essa influência para o plano espiritual, como o plano espiritual também exerce essa influência sobre todos nós, independentemente de quem seja. Só que cada um de nós tem essa mediunidade num grau mais ou menos desenvolvido. Tem pessoas que têm uma mediunidade muito ostensiva, que são médiuns que veem, que têm facilidade de psicografar, que escutam os espíritos. E muitas vezes esses médiuns, sem o conhecimento adequado, sem educar essa mediunidade, sofrem muito com isso. Sofrem porque vão sofrer a influência. Então é preciso que essas pessoas, que esses médiuns, eles procurem ajuda, procurem entender o que é a mediunidade, o que se passa com eles, porque dessa forma eles conseguem administrar bem, eles conseguem canalizar a mediunidade para o bem, porque já de início a gente pode destacar uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Mediunidade está ligada diretamente à responsabilidade. O médium, ele é responsável. Né? Nós vamos ver aqui que a mediunidade ela é um fator orgânico, nós vamos já estudar isso aqui daqui a pouco. Mas o que a gente vai fazer com a mediunidade é total responsabilidade do médium. Não importa que tipo de influência que ele sofra, mais perversa, mas ele é sempre responsável, tem que ser. Mediunidade é 24 horas. A gente não está aqui só exercitando mediunidade dentro do centro, ou numa hora que a gente está ali no desenvolvimento mediúnico, não. É 24 horas de vigilância, de trabalho no bem, tendo contato com todos os tipos de espíritos, porque as pessoas às vezes chegam aqui a uma casa espírita, chegam aqui no centro, eu queria desenvolver mediunidade, eu queria participar da reunião mediúnica, sem às vezes conhecimento doutrinário, porque é preciso que o médium estude, se dedique. A mediunidade a gente pode comparar com um sacerdócio, que precisa de respeito, precisa de educação, porque é para ajudar. A finalidade da mediunidade ela é providencial. Deus proporciona aos médiuns essa faculdade, para que a gente desenvolva e para que a gente use isso para o bem. Jamais, em hipótese alguma, o médium pode se beneficiar, de qualquer maneira, financeiramente, recebendo favores. O maior perigo para o médium é exatamente esse, a vaidade e o orgulho, de achar que só vai ter comunicação de espírito superior. Não é isso, né? Nós vamos aqui ao longo do nosso estudo ver realmente que peso tem isso, dessa responsabilidade, dessa faculdade que a gente tem. Então, né, a gente como viu aqui, cada um tem uma mediunidade, tem pessoas que isso é mais claro, tem pessoas em que isso é muito rudimentar ainda, mas todo mundo é médium. E aí a gente vem aqui, leu mais um trechinho aqui numa apostila que a gente, há uns anos atrás, a gente fez um estudo aqui com o nosso irmão Hermes sobre a mediunidade, foi muito bom esse curso, e ele veio destacando algumas coisas aqui, falando da mediunidade do médium. É muito natural a comunicação dos espíritos encarnados com os desencarnados, porque os primeiros, obviamente, também são espíritos.
Através dos 5 sentidos físicos, mantemos contato com o mundo corpóreo e sobre ele atuamos. Pelos órgãos e faculdades espirituais, travamos contato constante com o mundo espiritual, sobre o qual igualmente atuamos. E a gente sabe, aqui em outras oportunidades a gente já falou sobre isso, que essa ligação que acontece entre o espírito do desencarnado e o espírito do médium é dada pela afinidade dos perispíritos, né? Porque a gente sabe que a gente está aqui encarnado, a gente é um espírito, tem o perispírito que está ligado a um corpo. Os nossos queridos irmãos desencarnados já não têm mais um corpo físico, mas continuam tendo espírito e tendo o seu perispírito. Então, é através dessa assimilação, dessa sintonia dos fluidos perispirituais que se dá o processo mediúnico, né? É assim que a gente interfere. Portanto, todas as pessoas, indistintamente, recebem a influência dos espíritos desencarnados. Razão pela qual Kardec afirma que, de um modo geral, todos os seres humanos são médiuns. Acontece que a grande maioria não percebe esse intercâmbio oculto em seu mundo íntimo, na forma de pensamentos, estados de alma, pressentimentos, ideias e impulsos, como está lá no Livro dos Espíritos. Os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar. Muitas vezes eles vos dirigem. Está lá no Livro dos Espíritos, falando sobre isso. Olha o tamanha influência do mundo espiritual. No entanto, há pessoas em que esse intercâmbio é ostensivo, provocando fenômenos frequentes, marcantes, intensos e bem característicos, como a psicofonia, a psicografia, a vidência e os efeitos físicos, ruídos, objetos voando, pedras sobre telhados e etc., tornando evidente uma outra individualidade, a do espírito comunicante. A essas pessoas, Allan Kardec deu a denominação de médiuns, como a gente acabou de ver aqui na questão 159 do Livro dos Médiuns. Médium é uma palavra neutra, isto é, serve tanto para o gênero masculino como para o feminino. Vem do latim medium e, ao pé da letra, significa medianeiro, ou seja, aquele que está no meio ou intermediário. Dessa forma, conclui-se que a mediunidade é uma faculdade natural que permite sentir e transmitir a influência dos espíritos, provocando a comunicação entre o mundo físico e o espiritual. Como faculdade, a mediunidade é a capacidade que pode ou não ser usada. Sendo natural, manifesta-se espontaneamente, mas pode ser exercitada ou desenvolvida. E esse trechinho aqui é muito importante para a gente prestar atenção, porque é comum, às vezes, a gente escutar, né, em algumas casas espíritas, até em outras denominações, né, nas seitas afro-brasileiras, que a pessoa é médium, que tem que desenvolver mediunidade. É muito comum a gente ouvir isso, né? A pessoa, às vezes, está passando por uma fase que ela tem essa mediunidade eclodida, mas depois aquilo cessa, depois aquilo passa. Mas as pessoas, é comum a gente escutar, você tem que desenvolver a mediunidade. E não é bem assim essa história de tem que desenvolver mediunidade, não. É como a gente viu aqui, é uma faculdade. Ela pode ser usada ou não. Porque tem pessoas... A gente não está falando daqueles médios, daquelas pessoas que têm essa mediunidade muito ostensiva, porque essas pessoas que passam por esses fenômenos de serem assim obsediados, de até chegarem a ponto de ser tratados como loucos e que estão sendo ali sofrendo uma obsessão, até uma possessão, como a gente vê, é claro que esses têm que procurar realmente uma ajuda mais efetiva, tem que buscar o esclarecimento, tem que buscar compreender por que está passando por esse processo. Mas as pessoas no normal, que tem uma mediunidade não tão ostensiva assim, não necessariamente tem que desenvolver a mediunidade, ou seja, vir para uma casa espírita, ficar ali na reunião mediúnica, psicografando, ou pela psicofonia. Às vezes tem pessoas que não precisam disso, que não se sentem à vontade, mas ele pode canalizar essa mediunidade, essa energia, essa capacidade que ele tem de comunicação para o bem, para um trabalho voluntário, sempre com o objetivo no bem. Porque quando a gente está fazendo um trabalho voluntário, quando a gente se presta a ajudar, claro que a gente está fazendo um bem.
E é claro que nós estamos exercendo a mediunidade, a gente exerce a mediunidade sempre, dentro de casa, no trabalho. Então tem pessoas que podem canalizar essa energia, essa influência, essa percepção que tem dos espíritos para outras coisas. E tem pessoas que têm aptidão, que têm vontade, que estão aptas a fazer um desenvolvimento mediúnico, mas para isso é preciso conhecimento, é preciso estudo das obras básicas, porque como a gente já falou aqui, o médium é uma parabólica, é uma antena parabólica. E tudo vai depender da nossa sintonia. Se nós estamos intencionados no bem, querendo auxiliar a esses espíritos desencarnados, sendo esses intérpretes, é claro que nós vamos ser ajudados também pela espiritualidade amiga, pelo nosso anjo da guarda, a ajudar esses espíritos. Mas nós somos imperfeitos. Somos instrumentos necessários? Somos, mas imperfeitos. E a espiritualidade não tem coisa melhor, então ele vai usar a gente mesmo. Mas cabe a cada um de nós cuidar dessa faculdade que nos foi dada e que é escolha nossa também desenvolver, porque a gente escolhe. Antes de vir no plano para cá, a gente pode também escolher desenvolver, fazer um trabalho mediúnico, mas para isso requer, como eu já disse, muita dedicação, muito estudo, né? E as pessoas às vezes falam, porque tem que vir ao centro, e tem centros que são voltados mais para desobsessão. E a gente aqui no Centro Espírita Friburguense entende que essa reunião aqui que está acontecendo nesse momento, essa reunião doutrinária, a reunião de estudo que a gente faz na terça-feira à noite, porque em média a gente tem 15 encarnados, mas desencarnado a gente não pode nem contar, isso é uma reunião de desobsessão, porque o processo obsessivo, ele começa com a influência do mal, uma influência espiritual, mas porque a gente é coitadinho e está sendo influenciado? Não. Tudo na vida, tudo na nossa existência acontece baseado na lei de sintonia. Se nós estamos sintonizados no bem, nós vamos atrair coisas para o bem. Se nós não nos melhorarmos moralmente, se nós não nos dedicarmos ao autoconhecimento e extravasarmos todo o orgulho, toda a vaidade, todas essas paixões que ainda fazem parte de nós, nós também vamos atrair esses irmãos que se conectam conosco pelos nossos gostos, pelas nossas afinidades. Tudo é regido por essa grande lei da afinidade. Então, um processo de influenciação, de obsessão, que culmina, às vezes, em processos muito dolorosos para esses espíritos que passam por isso, começam com uma simples influência espiritual. Por quê? Porque há ali uma comunhão de pensamentos, há uma comunhão de ideias. Então, a gente vai vendo daí como a gente é responsável, né, por administrar melhor os nossos pensamentos, por nos esforçarmos em fazer o melhor, né, pelos nossos espíritos, pela nossa evolução espiritual. E isso a doutrina espírita contribui enormemente, porque mostra para nós, vocês estão aí, nesse momento, encarnados, com o objetivo de trabalhar pelo seu aperfeiçoamento moral. Através do quê? Do desenvolvimento da nossa inteligência, através do nosso trabalho que a gente desempenha, e aí a gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo melhorar como espíritos. E é claro que a nossa sintonia também vai melhorando à medida que a gente caminha, né? Então não tem essa coisa, tem que desenvolver, não. A mediunidade, aí sim, ela tem que ser educada. Porque o médium, que às vezes não está numa casa espírita, fazendo um trabalho, uma reunião mediúnica, ele está na vida. Ele está lidando com as pessoas dentro de casa, ele está lidando no seu ambiente de trabalho, com as pessoas diferentes, com aptidões, com espíritos diferentes, porque a gente sabe, nós estamos aqui encarnados, mas há uma enormidade uma infinidade de tipos de espíritos. Tem espíritos endurecidos, espíritos criminosos, espíritos em que o progresso já se realiza, em que a gente nota um bem já maior do que um mal. Tem uma infinidade, está lá na escala espírita, né? Uma infinidade de espíritos superiores, espíritos inferiores, espíritos medianos. Então a gente está lidando com esse monte de espírito. E sem contar que nós aqui, né, estamos aí nos aproximando, 7 bilhões, né? 6 bilhões e alguma coisinha? 7? Nem sei, é tanta gente que a gente perde até a conta. Esses bilhões aqui de encarnados, mas tem muitos desencarnados também, em volta do nosso planetinha. Vou até pegar ele, que tem tempo que ele não sai daquele cantinho, né? Pegar ele.
Aqui, ó, nós estamos aqui. Vou botar ele aqui. Tadinho, tá muito esquecido lá no fundinho. Deixa ele aqui. Né? A gente tá aqui, encarnado. Mas no entorno aqui, a atmosfera do nosso planeta, tem muitos, o dobro, o triplo de espíritos desencarnados que ainda estão aqui envoltos nessa atmosfera. Por quê? Porque se interessam pelos nossos assuntos. Estão ligados à nossa inferioridade, porque ainda também são inferiores. Porque a gente acha assim, desencarnou, o espírito desencarnou. Mas o espírito desencarnado, ele continua com as suas paixões, ele continua com as suas virtudes. Não é porque desencarnou, vai ser logo esclarecido e vira um espírito de luz. Não, não é assim. Né? A gente não se transforma num passe de mágica. Né? A gente passa encarnações e encarnações aqui, se comprazendo com essas inferioridades. E enquanto a gente não evoluir, a gente vai ficar aqui. Ora na matéria, ora fora da matéria. E a gente fica aqui. E aqui é um só. É só uma morada da casa do Pai. Isso aí a gente está falando de universo, de muitas moradas. Então a gente tem que prestar atenção. A gente não é daqui, nós estamos aqui, nós estamos na matéria. E é claro que nós vamos sofrer essa influência dos espíritos, desses espíritos desencarnados, e nós também vamos influenciar esses espíritos. Como? Mantendo as nossas paixões. Como dizia o Zé, a gente ainda está muito mais para o cheiro do churrasco do que para o perfume das rosas, não é? Então a gente gosta disso. E eles também, que continuam gostando, vão ficar aqui, convivendo com a gente. Eles influenciam de cá, a gente influencia de lá. Né? Mas aí o que é o papel do médium e o papel do espírita? Porque a gente tem que fazer com que esse conhecimento, a gente interiorizar isso. Porque não adianta nada a gente conhecer, a gente saber de reencarnação, a gente entender a influência dos espíritos, se isso a gente não assimilar isso no nosso espírito. A gente, na nossa vida, nos nossos atos diários, nos nossos pensamentos, tem que agir, ou se esforçar para agir como um espírita. Porque a gente já tem conhecimento. Não adianta a gente desencarnar, mas não sabia. Sabia sim. Só que o que você fez com esse conhecimento, aí é que a gente vai ser cobrado. E não é cobrado por ninguém, não. É cobrado pela nossa consciência. Por isso que é importante a gente estudar, a gente compreender. O médium que vive esse processo tem sim que ser responsável, tem que estudar. E a gente é o tempo todo, é 24 horas. A hora que a gente está na vigília, a hora que a gente está emancipado. Se a gente não está bem, está harmonizado, a gente vai, durante o sono, o espírito vai procurar a bagunça, vai continuar querendo o oba-oba. Então, olha a responsabilidade da gente. Aí, vamos continuando aqui, ó. Vale lembrar que a mediunidade é uma faculdade exclusiva do rei nominal. Os animais não são médiuns. Podem perceber a presença de espíritos e até sofrer-lhes a influência, mas não têm a capacidade de exercer a mediunidade, porque não têm condições de entender nem expressar o que os humanos pensam e sentem. E os animais, com certeza, eles não são médiuns, mas eles sentem a presença de espíritos. É muito fácil a gente observar isso. Cachorro, principalmente, né? Eu tinha até um papagaio que percebia um pouco essas energias, né? Ele era muito engraçado, ele estava lá quietinho no puleirinho dele. Se chegava alguém muito agitado, com uma energia estranha, ele se agitava todo. Ele sentia alguém ali, uma presença estranha, ficava todo agitado lá no puleiro dele. Cachorro também sente isso, né? Quantas vezes cachorro está ali, a gente tem histórias disso, né? Que cachorros às vezes atacam os próprios donos. Como que pode? Se foi criado, se tem aquele amor. É porque o animal, ele percebe às vezes a presença, pela energia de algum desencarnado que está junto. Então ele se agita, ele percebe aquilo ali, mas ele não tem mediunidade, ele não pode pegar e dizer que é... Não, ele só sente a vibração da energia, às vezes de um desencarnado que está ali acompanhado, ou de uma energia de um encarnado mesmo. Não tem as pessoas que a gente fala que é seca pimenteira? Tem pessoas que botam uma olhada, que tem uma energia que se olhar para a planta dá algumas horas seca. Não tem isso? É energia. Tudo é energia, tudo tem vida. Então a gente lida às vezes com as coisas que a gente acha que são inanimadas, mas tudo tem vida. Tudo está ali sentindo, é tudo energia. Aí continuando aqui, ó. É muito importante não confundir mediunidade educada com mediunismo.
A primeira só é encontrada no Espiritismo, através de O Livro dos Médiuns. Por isso é fruto de pesquisa séria, de observação científica racional e orientação dos espíritos superiores, pelo método seguro do critério da universalidade. O segundo, no caso o mediunismo, é praticado de várias formas, sem qualquer critério, por várias seitas, principalmente as afro-brasileiras, que a gente vê isso, o mediunismo no candomblé, na umbanda. Tem ali o processo mediúnico? Tem, mas é um processo mediúnico que não é estudado, que muitas vezes não é pesquisado. Zé Manel cansava de falar, nos programas, ele sempre lembrava isso para as pessoas que fazem parte dessas práticas, que são umbandistas, que são do candomblé, para estudarem o Livro dos Médiuns, porque eles estão ali vivenciando o processo, mas muitas vezes não têm noção do que acontece, podem utilizar aquilo ali de uma forma melhor, com o conhecimento do Livro dos Médiuns, e a gente observa isso aí. Infelizmente, há centros espíritas que assim se denominam, que praticam mais o mediunismo do que a mediunidade, por ausência de estudo das obras básicas da codificação, principalmente o Livro dos Médiuns. Por essas razões, a prática mediúnica só encontra segurança na doutrina espírita, que traça diretrizes seguras que não permitem os perigos do intercâmbio mal dirigido, deseducado, gerando por isso os mais sublimes e edificantes resultados para encarnados e desencarnados. Então, quer dizer, a gente precisa, não é desenvolver, mas educar a mediunidade. Como é que a gente faz isso? Estudando. E aí a gente vem aqui, continua no Livro dos Médiuns, e vamos falar aqui da influência moral do médium. O que o médium, qual a influência moral? O que o nosso esforço no bem ou a nossa insistência no mal pode provocar no médium, Então vamos lá, influência moral do médium, capítulo 20. Aí vem aqui, questão 226. A pergunta: o desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? E a resposta: não. A faculdade propriamente dita, ela é orgânica e, portanto, independente da moral. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. Então, é o que a gente está falando aqui. A mediunidade em si, esse intercâmbio, essa possibilidade de comunicação, ela é física. Os especialistas hoje já fazem estudos a respeito da glândula pineal, que é uma glândula que existe, que se ela nos médiuns ela é mais desenvolvida. Então a gente vê que ela é um fator orgânico, é natural nós humanos aqui do corpo. Mas o uso que a gente vai fazer dela aí não. Aí é o que entra aqui a nossa responsabilidade. Sempre se disse que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino. Por que, então, não é um privilégio dos homens de bem? E por que há criaturas indignas que a possuem no mais alto grau e a empregam no mau sentido? Todas as nossas faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, pois há criaturas que não as possuem. Podias perguntar por que Deus concebe boa visão a malfeitores, destreza aos larápios, eloquência aos que só a utilizam para o mal. Acontece o mesmo com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem porque dela necessitam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa os meios de salvação dos culpados? Ele os multiplica nos seus passos, coloca-os nas suas próprias mãos. Cabe a eles aproveitá-los. Judas, o traidor, não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus lhe permitiu esse dom para que mais odiosa lhe parecesse a traição. Os médiuns que empregam mal as suas faculdades, que não as utilizam para o bem, ou que não as aproveitam para a sua própria instrução, sofrerão as consequências disso? Se as usarem mal, serão duplamente punidos, pois perdem a oportunidade de aproveitar o meio a mais de se esclarecerem. Aquele que vê claramente e tropeça é mais censurável que o cego que cai na valeta.
Há médiuns que recebem comunicações espontâneas, quase frequentemente sobre o mesmo assunto, tratando de certas questões morais, por exemplo, relativas a determinados defeitos. Terá isso algum fim? Sim, e a finalidade é esclarecê-los a respeito do assunto constantemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. É por isso que a uns os espíritos falam sempre do orgulho, a outros da caridade, pois somente a insistência poderá, por fim, abrir-lhes os olhos. Não há médium empregando mal a sua faculdade, seja por ambição ou interesse, ou prejudicando-a por um defeito essencial, como o egoísmo, o orgulho, a leviandade, e que não receba de tempos em tempos alguma advertência dos espíritos. O mal é que, na maioria das vezes, ele não a toma para si mesmo. Aí vem uma observação aqui. Os espíritos dão as suas lições quase sempre com reserva, de maneira indireta, para deixarem maior mérito aos que as aproveitam. Mas são tais a cegueira e o orgulho de certas pessoas que elas não reconhecem nas lições recebidas. E ainda mais, se o espírito lhes dá a entender que se referem a elas, zangam-se e chamam o espírito de mentiroso ou de atrevido. Basta isso para mostrar que o espírito tem razão. E de quando em quando a gente sofre umas influências mais evidentes, a gente sofre a influência do mal para acordar. É a dor que vem bater na nossa porta. A Sueli, no domingo retrasado, falou aqui sobre doença, sobre doentes e aquilo que acontece. E eu, por ocasião, naquela semana, falo, a gente sempre a gente escuta, tem que ter humildade para escutar. Eu estava sentadinha lá atrás e Sueli estava falando exatamente o que eu passei naquela semana. Que pela minha invigilância, pela minha rebeldia, eu abri meus campos de energia. Aí, o que aconteceu? A imunidade baixou. A virose atacou, né? Aí a Sueli falando, a minha vontade foi de me encolher ali na cadeira, porque ela estava falando, né? Estava falando da doença, mas é o quê? Tudo é nosso pensamento. Tudo é o pensamento. As doenças são só uma repercussão das dificuldades do espírito, porque o corpo nada mais é que o nosso instrumento, né? O objeto principal ali, o que a gente tem que trabalhar é o nosso espírito, porque o corpo, ele nada mais é do que ele transfere, ele é só uma evidência do que o espírito está passando. Então, as nossas desarmonias, essas influências espirituais que a gente sofre, que levam a gente à queda, são importantes para a gente refletir. Está escrito no livro no Evangelho, né, e é uma recomendação de Jesus, amar os nossos inimigos. Porque os nossos inimigos, muitas vezes, na maioria das vezes, nos prestam um grande favor. Nos mostrando realmente o que a gente tem que melhorar, onde a gente está sendo mais orgulhoso, mais egoísta. Que os amigos é uma coisa muito boa, né? A gente está ali, a gente lida, às vezes a gente não quer melindrar, mas o inimigo não. Ele não tem nenhum escrúpulo, ele não está preocupado com o que a gente vai sentir ou não. Se a gente sofrer, até para ele é melhor ainda. E a gente está falando dos encarnados e dos desencarnados também. Então, às vezes, a gente sofre essas influências, o médium, ele sofre, ele passa por essas tormentas, porque ele está sendo um mau médium, porque ele está sendo invigilante, porque ele está dando vazão ao seu orgulho, ao seu egoísmo, à sua vaidade. Que a gente pensa assim, o médium que é vaidoso, né, está lá no Evangelho, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. De forma alguma a gente pode se beneficiar através da mediunidade, nem com recursos financeiros, nem achando que a gente está assim com a espiritualidade e que a gente é muito bonzinho. Porque a mediunidade em si, quando a pessoa fala, eu sou médium, cria-se um sobrenatural, um maravilhoso em torno daquela pessoa, como se fosse um iluminado, um escolhido, para lidar só com a espiritualidade. Aí começa a ter um monte de seguidores, um monte de bajuladores. Cuidado! Cuidado! Porque é aí que é o motivo da queda do médium. É o motivo dele ser bajulado, dele se achar que é importante, não é nada, é um grande devedor. O médium tem responsabilidades. Ele assumiu essa tarefa e tem que desempenhar da melhor maneira possível. É um motivo de muita queda a mediunidade. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse desenvolvimento e nesse aprimoramento, tá? A gente está lendo isso aqui, né?
Ao receber lições de sentido geral, sem aplicação pessoal, o médium não age como instrumento passivo ao serviço da instrução dos outros? Quase sempre esses avisos e conselhos não são dirigidos a ele, mas a outras pessoas que só podemos atingir através da sua mediunidade. Mas ele também, se não estiver cego pelo amor próprio, deve tomar a sua parte. Não penses que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou duas pessoas, não. O objetivo é maior, trata-se da humanidade. O médium é um instrumento que, como indivíduo, importa muito pouco. Por isso, quando damos instruções de interesse geral, utilizamos os que nos oferecem as facilidades necessárias. Mas podes estar certo de que chegará o tempo em que os bons médiuns serão muito comuns, para que os espíritos bons não precisem mais servir-se de maus instrumentos. É o que eles têm, então eles utilizam. Né? A gente como instrumento. Não tem o melhor, então vai a gente mesmo. Mas é a nossa responsabilidade. Olha essa questão aqui que é muito interessante, porque a gente pergunta, mas como é que a gente ia definir, o que é ser um médium perfeito? A pergunta, ó, qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? Um médium perfeito, um exemplo. Perfeito? É pena, mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Olha o trabalho do médium. Aqui a gente vai vendo a noção que é ser médium, a responsabilidade. Se ele simpatiza apenas com os bons espíritos, como estes permitem que seja enganado? Os espíritos bons permitem que os melhores médiuns sejam às vezes enganados para que exercitem o seu julgamento e aprendam a discernir o verdadeiro do falso. Além disso, por melhor que seja um médium, jamais é tão perfeito que não tenha um lado fraco, pelo qual possa ser atacado. Isso deve servir-lhe de lição. As comunicações falsas que recebe de quando em quando são advertências para evitar que se julgue infalível e se torne orgulhoso. Porque o médium que recebe as mais notáveis comunicações não pode se vangloriar mais do que o tocador de realejo, que basta virar a manivela do seu instrumento para obter belas áreas. Nós somos apenas uns instrumentos. E aqui no Evangelho, ó, Evangelho segundo o Espiritismo, tá lá. Vamos ver se eu acho aqui. Acha aqui para mim, Abel, para a gente ler um trechinho do Evangelho. Então, isso aqui continua, isso aqui vai bem longe isso aqui. Né? Mas eu quis destacar só esse aqui para a gente começar a ter ideia do que é a mediunidade, como a gente pode exercer da melhor maneira possível. E tem um trechinho, um dos finaizinhos lá. Deixa eu ver. Aqui, dar de graça que de graça recebeste. Aí no Evangelho tem mais uns trechinhos que chamam a gente na responsabilidade, né? Por isso que eu falo, livro dos médiuns, às vezes ele vira livro de gaveta, né? Porque a gente lê as coisas aqui, então, vamos lá. Deixa eu ver. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre.
Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Vamos lá. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração de ordem positiva, não menos importante, que se refere à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. E não somente porque isso a desacreditaria no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição dos ledores da sorte, mas porque existe ainda uma dificuldade material para isso. É que se trata de uma faculdade essencialmente instável, fugidia, variável, com a qual ninguém pode contar na certa. Ela seria, portanto, para o seu explorador, um campo inteiramente incerto, que poderia escapar-lhe no momento mais necessário. Bem diversa é uma capacidade adquirida pelo estudo e pelo trabalho, e que por isso mesmo torna-se uma verdadeira propriedade, da qual é naturalmente lícito tirar-se proveito. A mediunidade, porém, não é nenhuma arte, nenhuma habilidade, e por isso não pode ser profissionalizada. Ela só existe graças ao concurso dos espíritos. Se estes faltarem, não há mediunidade. Pois, embora a aptidão possa substituir, o exercício se torna impossível. Isso aqui é outro esclarecimento que a gente tem no Evangelho. Esse negócio que tem muito aí, né? A televisão explora muito isso, o povo vai para a televisão, fala que está vendo espírito, que abre, né? Está sempre cobrando. Às vezes não cobra, como eu disse, não tem remuneração financeira, mas está ali se vangloriando de alguma outra maneira. A gente vê isso, mediunidade, né, as pessoas... a gente vê casos até nos Estados Unidos, isso é muito comum, às vezes os médiuns, a gente vê isso, é uma realidade. Muitos médiuns, tem até séries de televisão que tratam disso, os médiuns que trabalham no FBI, que trabalham nessa parte forense, que realmente, através da mediunidade, podem auxiliar a desvendar crimes. Claro que tem um uso, está usando aquilo ali para o bem, sem se beneficiar. Mas essa coisa da mediunidade, comparar um médium com um ledor da sorte, como se fosse um cigano, isso não existe. Isso é charlatanismo. E os espíritos nos alertam sobre isso. Cuidado com esses charlatães, porque no plano espiritual... há muitos espíritos zombeteiros, que não têm compromisso nenhum com a verdade e que às vezes se utilizam desses médiuns, que são realmente médiuns, mas que não têm educação, não sabem nortear a sua faculdade para o bem e ficam à mercê desses espíritos inferiores. E às vezes, ainda o que é mais triste, muitas casas que se dizem espíritas, se prestam a esse serviço de consulta espiritual. Quantos centros? E nós sabemos disso, nós não estamos acusando, julgando, nós não estamos sendo levianos ao afirmar isso, nós estamos chamando atenção para que isso existe. As pessoas vão ao centro, é claro, se precisam conversar com alguém, precisam se esclarecer, é uma coisa. Mas um centro espírita sério, que estuda a mediunidade, que estuda o livro dos médiuns, não se presta da consulta espiritual. Isso não existe. Isso não é um centro sério. Não é. Não é. Porque a mediunidade, como a gente está vendo aqui, é uma faculdade que é dada para o bem, não para se beneficiar, não para ficar pessoas indo se consultar, para ver se arruma namorado. Isso não existe. Isso não existe. E muitas casas espíritas, infelizmente, têm esse procedimento. Pessoas vão a casas espíritas, né, frequentam 2, 3 reuniões e é oferecido aquele frequentador, se ele não quer se consultar com o médium. Onde já se viu isso? E se vê muito isso. Né? Pessoas que chegam, às vezes, em casas espíritas, eu queria desenvolver mediunidade. Assiste 2, 3 reuniões e vai para a reunião mediúnica. Num centro sério, num grupo sério, com espíritos sérios, isso não ocorre. Não ocorre. Simples assim. Não ocorre. Porque nós temos que educar a nossa mediunidade, desenvolver uma mediunidade, seja num trabalho voluntário, seja num trabalho aqui no centro, requer disciplina. É um sacerdócio, volto a repetir.
que precisa de tempo, de dedicação, de melhora, de aperfeiçoamento. Né? A gente está aqui numa grande reunião de desobsessão, nós estamos sendo esclarecidos, os nossos queridos desencarnados que nos acompanham estão sendo esclarecidos, todos aqueles que estão escritos no nosso caderno lá de radiação estão sendo esclarecidos, estão recebendo, aonde estiverem, estão recebendo a ajuda que precisam. É isso que o Espiritismo tem que esclarecer e, infelizmente, é o que a gente não observa. Não é para isso, é uma coisa séria, para um fim providencial. E nós somos responsáveis por isso, por esse aprimoramento, por esse desenvolvimento. E não é só dentro da casa espírita, não. Aqui é o lugar que menos tempo a gente passa e que menos tempo a gente exerce a nossa mediunidade. O negócio é exercitar a mediunidade na vida, no mundo, no local de trabalho, com as pessoas que são diferentes, dentro de casa com aqueles espíritos que estão ali antipáticos e com quem a gente tem dificuldade. É preciso ter caridade, compreender que o outro é um irmão que também está em dificuldade, exercitar a caridade, a fé, isso que é a mediunidade, é para isso que serve. E aí, a gente tem algumas comunicações aqui no livro dos médiuns, algumas comunicações de espíritos que foram médiuns e que vieram assim nos trazer um alento e uma advertência. Vou abrir aqui um que eu já tinha lido que me chamou muita atenção, é de uma comunicação de Joana d'Arc, que foi uma grande médium, né? E ela diz o seguinte, ó: Deus me encarregou de sua missão que devo cumprir junto aos crentes favorecidos pelo mediunato. Aí tem uma notinha aqui de Herculano, ó, mediunato é o termo criado pelos espíritos e quer dizer missão mediúnica. Quanto mais graças eles recebem do alto, mais perigos enfrentam. E esses perigos são tanto maiores quanto provêm dos próprios favores que Deus lhes concede. As faculdades de que gozam os médiuns lhe atraem os elogios dos homens, os cumprimentos e as adulações. Eis o seu tropeço. Esses mesmos médiuns que deviam sempre lembrar-se de sua incapacidade anterior, a esquecem. Fazem ainda mais. Aquilo que só devem a Deus, atribuem ao seu próprio mérito. O que acontece com isso? Os espíritos bons os abandonam e eles se tornam joguetes dos maus, não dispondo mais de bússola para se guiarem. Quanto mais se tornam capazes, mais são levados a se atribuírem um mérito que não lhes pertence, até que Deus os castigue, retirando-lhes uma faculdade que já então só lhes poderia ser fatal. Nunca seria demais lembrar-vos de pedir assistência ao vosso anjo da guarda, para que ele vos ajude a estar sempre vigilantes contra o vosso mais cruel inimigo, que é o orgulho. Lembrai-vos bem, vós que tendes a felicidade de ser intérpretes entre os espíritos e os homens, que são o amparo do nosso divino mestre, sereis punidos ainda mais severamente porque fostes mais favorecidos. Espero que esta comunicação produza os seus frutos e desejo que ela possa ajudar os médiuns a se manterem vigilantes contra o escolho em que poderiam quebrar-se. Esse escolho, como já vos disse, é o orgulho. Vamos ler outra aqui, ó. Hoje vos falarei do desinteresse que deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, tanto quanto a modéstia e a abnegação. Deus lhes deu essa faculdade para que eles ajudem a propagar a verdade, mas não para fazerem dela um comércio. Por estes, não entendo somente os que desejam explorá-la como fariam como uma faculdade comum. Os que se fizessem médiuns como outros se fazem dançarinos ou cantores, mas todos os que pretendessem utilizar a mediunidade com fins interesseiros de qualquer espécie. Seria racional supor que os espíritos bons e mais ainda os espíritos superiores que condenam a cupidez consentissem em participar de espetáculos e se pusessem à disposição de um empresário de manifestações espíritas como comparsas? Não é mais racional supor que os espíritos bons possam favorecer as intenções do orgulho e da ambição.
Deus lhes permite comunicar-se com os homens para tirá-los do lamaçal terreno, e não para servirem de instrumento às paixões mundanas. Não pode, pois, ver com prazer os que desviam do seu verdadeiro fim o dom que lhes concedeu. Eu vos asseguro que eles serão punidos por isso, mesmo neste mundo, pelas mais amargas decepções. Aí é Delfine de Girardin. E aí vem aqui uma comunicação para a gente encerrar do Espírito da Verdade. Todos os médiuns são incontestavelmente chamados a servir a causa do Espiritismo na medida de suas faculdades. Mas são poucos os que não se deixam levar pelo amor próprio. E é essa uma pedra de toque que raramente falha. Entre 100 médiuns apenas se encontra um, se possível, que não tenha julgado por humilde que seja a sua condição nos primeiros tempos de sua mediunidade, destinado a obter resultados superiores e predestinado a grandes missões. Os que sucumbem a essa vaidosa ambição, e o número é grande, tornam-se presa inevitável de espíritos obsessores que não tardam a subjugá-lo, excitando-lhe o orgulho e apanhando-lhe pelo seu lado fraco. Quanto mais eles desejam elevar-se, mais ridícula é a sua queda, quando não for até mesmo desastrosa para eles. As grandes missões são confiadas aos homens excepcionais, e Deus mesmo os coloca, sem que eles o procurem, no meio e na posição em que o seu concurso possa ser eficaz. Nunca será demais recomendar aos médiuns inexperientes que desconfiem daquilo que certos espíritos poderão dizer-lhes, quanto ao pretenso papel que eles são chamados a exercer. Porque, se o tomarem a sério, só recolherão decepções nesse mundo e um severo castigo no outro. Que se convençam, portanto, os médiuns de que podem prestar grandes serviços na esfera modesta e obscura em que se acham, ajudando a converter os incrédulos ou dando consolações aos aflitos. Se eles tiverem de sair da obscuridade, serão conduzidos por mão invisível, que lhes preparará o caminho, colocando-os em evidência, por assim dizer, malgrado eles mesmos. Que se lembrem destas palavras: quem quiser se elevar será rebaixado, e quem se rebaixar será elevado. Né? Então, fica bem claro aqui qual é o nosso papel, porque todos nós somos médios. A gente está falando só dos que estão, né, desenvolvendo, não. Todos nós, como a gente viu, somos médios. E é claro que para essa tarefa, como para todas as outras, nós não estamos sós. Não estamos. Nós temos um anjo da guarda, nós temos uma equipe espiritual fabulosa, fantástica, que nos ajuda. Basta que a gente preste atenção nas nossas intenções, no que nós estamos querendo fazer e o que nós estamos fazendo com esse conhecimento do Espiritismo. Porque nada vale ser uma letra morta. Tem que nos ativar, tem que nos motivar a ter fé, a ter esse entendimento, a consolar quantos e quantos precisam, e são muitos que precisam, né? O trabalho é grandioso, tanto individual como todos nós temos uma tarefa e uma missão. Então, se a mediunidade pequena ou ostensiva, que ela seja tratada com carinho, com respeito e com muito amor, porque nós vamos ser cobrados por um trabalho que nós estamos sendo convidados a desempenhar, e se nós não desempenharmos mal, nós vamos sofrer as consequências. Obrigada a todos e boa noite.